Olá, boa noite. Começa agora ao vivo o Cartão Verde deste domingo, 24 de março. Destaques do programa de hoje: Copa do Nordeste, Vitória fica no empate sem gols contra o ABC e o Bahia vence de goleada o Salgueiro. Teve uma pausa no Campeonato Baiano e os jogos de volta da fase semifinal do estadual vão ser na próxima semana. Essa noite também temos Seleção Brasileira, futebol feminino. Esses são alguns dos assuntos que vamos repercutir com nossos convidados aqui no Cartão Verde. Então, primeiro, meu boa noite a Ed Almeida, que está aqui, que faz parte, camisa 10 do Bahia Lusaka, e segue se preparando aí para a estreia do Campeonato Brasileiro Série A2. Boa noite para você. Seja muito bem-vinda aqui no Cartão Verde. Boa noite, eu agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui participando do programa com todos vocês. Agradeço de verdade e fico à disposição. E como vocês viram, Paulinho, lateral da Jacuipense, aqui do lado da Ed. Seja muito bem-vindo aqui no programa de hoje, Paulinho, para falar de Campeonato Baiano e tantos outros assuntos que a gente tem para repercutir aqui no programa. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Depois de tanto tempo, né? Que eu não venho aqui, né? Estava fora do país. Agradeço a todos vocês e um ótimo programa. E meu boa noite ao meu parceiro de todos os domingos, Elton Serra. Elton, boa noite para você. Boa noite, Ayana. Boa noite aos nossos convidados, a quem está nos assistindo. Como você falou, uma pausa no Campeonato Baiano, né? Que aconteceu no meio da semana e muito intenso nessa briga aí por uma vaga na final. O Bahia colocou praticamente um pé na final. Pode até perder por 2 gols de diferença para o Atlético de Alagoinhas no meio da semana, que estará na decisão, e mais uma decisão de estadual. Bahia que vem emendando decisões aí desde 2012. E o Vitória que foi eliminado no Campeonato Estadual, mas que com um novo treinador já apresenta algumas situações que podem deixar, talvez, né, o torcedor um pouco mais esperançoso de que as coisas possam ser diferentes daqui para frente. Pelo que apresentou ontem contra a equipe do ABC, apesar de mais um empate na temporada, o Vitória mostrou alguns elementos que podem dar esperança de que vá, pelo menos, brigar pela classificação às quartas da Copa do Nordeste. Vamos começar pela Seleção Brasileira, que não passou de um empate diante do Panamá, lá no estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Um resultado que deixa o torcedor desconfiado com os rumos do time do técnico Tite, que tem pela frente a Copa América. A gente tem as imagens da partida para rodar para você e comentar um pouquinho aqui do estúdio. Elton Serra, existiu uma expectativa até por causa do adversário, né? São 2 amistosos que tem pela frente. Então, o primeiro foi esse aí contra o Panamá. E existia uma expectativa de uma vitória, talvez até um pouco mais fácil, mas parece que a vida não foi tão fácil assim, né? Muito pelo contrário, né? Acabou sendo um jogo onde a seleção brasileira não foi bem. A seleção não tropeçava numa equipe da América Central desde 2001, quando perdeu para Honduras naquela Copa América de 2001. E de lá para cá sempre vencendo com muita facilidade. Saiu na frente com esse gol do Lucas Paquetá, né, com camisa 10 nessa partida, mas sofreu um gol que foi irregular, mas que não tira a má atuação da seleção jogando na cidade do Porto, né? Um jogo onde o Tite testou vários jogadores jovens, entre eles o próprio Lucas Paquetá, deu oportunidade ao Everton no segundo tempo, o meio-campo até um pouco diferente, porque ele no segundo tempo trouxe o Coutinho um pouco mais para dentro, não teve o Vinícius Júnior, que ele foi convocado e lesionado, não teve o Neymar, que também está lesionado, não teve alguns jogadores por lesão. Na lateral esquerda também a oportunidade para o Alex Telles, o Militão jogando, uma defesa diferente. Mesmo assim, enfrentou uma seleção que jogou a Copa do Mundo ano passado, perdeu os 3 jogos que fez, na única Copa do Mundo que disputou até agora, e saiu com um resultado heróico, né? A gente vê no final do jogo aí, os jogadores ajoelhados, e a gente percebe o quanto foi importante para a seleção do Panamá esse resultado. É claro que a gente tem que olhar nesse momento para o que está acontecendo, é uma preparação para a Copa América. São 2 partidas que vão acontecer, essa primeira que aconteceu e a próxima agora contra a República Tcheca em Praga, mas depois disso só a Copa América no meio do ano, né? Aqui no Brasil. Mas foi um jogo que ficou muito abaixo do que se espera para a seleção brasileira, mesmo sendo o primeiro amistoso da temporada, e
com esperança de uma renovação para a Copa de 2022, né? Claro que tem a Copa América, que vai ser uma Copa de muita pressão para o próprio trabalho do Tite, mas pensando num ciclo de Copa do Mundo, começar com um resultado tão ruim contra o Panamá, e não só o resultado, né? Porque amistoso, às vezes a gente esquece até o resultado, mas a atuação, o desempenho ficou muito abaixo do que se esperava de uma seleção como a seleção brasileira, uma disparidade até no ranking da FIFA, que foi muito evidente, mas que dentro de campo acabou não se consolidando. Deixa eu perguntar para o Paulinho, porque o Paulinho morou muito tempo na Europa, morou fora do país, também no futebol do Chipre, não é isso? Então, como é que tem sido a repercussão do futebol brasileiro, tanto a seleção brasileira quanto as competições que a gente tem aqui, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os jogadores, como é que tem sido a repercussão do futebol brasileiro lá fora, do que você acompanhou? Olha, na verdade, eu concordo plenamente com ele, né? Quando se fala de seleção brasileira, todos nós esperamos dar 2-0, 3-0, né? Sabemos que o futebol mudou bastante, né? Temos que, não só os jogadores, mas sim também os treinadores, como estão se atualizando, né? Se aperfeiçoando, né? Através do curso que eles estão tomando. Mas a gente espera que a seleção brasileira sempre faça bons jogos, né? Não tem acontecido, a gente sabe disso. Mas eu creio que na hora H a seleção vai embalar. Ainda mais, como ele falou, vai ter uma pressão muito grande aqui, entendeu? E eu creio que a gente pode sair com o título também. Em relação no Chipre, quando os jogadores brasileiros, né, não obtêm o título, a seleção não vai bem, infelizmente, inclusive o mercado cai para os jogadores brasileiros. O mercado, isso é automático, entendeu? O nível, a diferença é muito grande, né, da Europa para o Brasil. E a partir do momento que os treinadores e os jogadores também vão, né, se especializando cada vez mais, os jogadores brasileiros é muito difícil de obedecer, né, ter obediência tática. E isso é muito difícil para o jogador brasileiro. E quando eu fui para Portugal primeiro, depois fui para Chipre, a gente realmente, eu como lateral, a gente aprende a marcar, tem um posicionamento melhor. Então, eu creio que... Ou seja, o futebol brasileiro não é mais referência lá fora? Não é. Infelizmente, né? Essa é a verdade. Só que tem aquela questão, né? O futebol brasileiro sempre foi notabilizado pelo talento. Exatamente. E hoje a questão tática, ela toma conta do futebol e a gente precisa encontrar ainda essa fórmula de aliar o talento com a tática, né? E eu pensava que não. Mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Só que quando a gente olha para essa seleção, todos jogam na Europa, né? Se olhar aí o Everton que entrou no segundo tempo, né? São pouquíssimos jogadores que hoje atuam no Brasil, então ele já tem esse entendimento do que é a obediência tática, jogam em grandes clubes da Europa, a maioria ali, clubes de ponta mesmo, que brigam por títulos nacionais, nas principais ligas da Europa, e mesmo assim a gente ainda consegue enxergar um Brasil, por muitas vezes, disperso em campo. Muitas falhas coletivas, né, nem individuais, porque a gente no talento, com a bola no pé, acho que poucos, se não... O Brasil hoje ainda é o país que mais produz pé de obra, digamos assim, talentosa, mas quando junta 11... Infelizmente sai daqui cedo, né, do Brasil, né? E aí perde um pouco essa referência também da essência do futebol brasileiro, que é o futebol de rua, do improviso, do 1 contra 1, mas quando é para juntar talento com organização tática, a gente ainda está muito abaixo das outras seleções e por isso até o Brasil nem nas semifinais, quer dizer, chegou em 2014, mas antes não tivesse chegado, porque foi atropelado pela Alemanha, mas entre os 4 melhores do mundo, a gente consegue se firmar de 2002 para cá. Falando em exportação de jogadores, vou chamar assim, isso não muda muito no futebol feminino, né, Ed? No caso, a exportação de jogadoras, então esse talento que é emprestado, as melhores jogadoras que vão para times de fora, e aí a gente falando aqui sobre a queda aí do futebol brasileiro e do Brasil no ranking, eu abri aqui só para dar uma olhada por curiosidade, o futebol feminino está em 10º agora. Então, em primeiro está os Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão, Suécia e o Brasil. Então, isso também acontece no futebol feminino. A gente vê que é claro que existe uma evolução e a gente tem que comemorar a evolução que tem acontecido, tanto do Profut, que obriga que os times da Série A invistam no futebol
feminino, mas ainda assim o reflexo a gente vê dessa forma, né? Nossos talentos vão para fora, como acontece com Marta, com Formiga, Rafaela e tantas outras que vão para fora do país emprestar o talento e qualificar o futebol internacional. Não é isso, Ed? Isso, felizmente, né, para nós é uma honra. Hoje o futebol feminino está crescendo, né? Está se desenvolvendo, mas a gente vê muito que outros países estão bem à frente da gente. Infelizmente, isso é real, é visível. Então, muitas meninas boas de bola que às vezes nem queriam sair do país do futebol, tem que optar por sair, porque temos a Alemanha, como você mesma citou, China, Japão, países que, se a gente fosse analisar, o futebol feminino brasileiro teria um nível bem melhor, mas infelizmente a gente tem que aceitar, né? Só essa semana tivemos na Espanha, no estádio do Atlético de Madrid, mais de 40 mil pessoas para ver o Atlético de Madrid jogar com o Barcelona. E ontem, se eu não estou enganado, no Juventus Stadium, lá em Turim, o estádio completamente lotado para ver também o time feminino da Juventus para jogar. Então, esse ranking aí não é à toa, né? Há uma organização, há uma procura, há um interesse e, consequentemente, as seleções se fortalecem, né? Estados Unidos, Suécia. A Marta passou anos e anos jogando na Suécia, né? Agora está jogando nos Estados Unidos. Próprios Estados Unidos, Japão. Japão, que é uma técnica, né? Inclusive foi eleita a melhor técnica do mundo na categoria há 2 temporadas. Então, a própria Alemanha que investiu no masculino e também no feminino. Se o masculino já vive esse problema, esse choque ainda de realidade, de entender que precisa melhorar, imagine o feminino que não tem o investimento que o futebol masculino tem, né? Eu acho que, inclusive, uma coisa pode puxar a outra, né? Tem um Mundial Feminino agora no meio do ano, de repente faz o efeito contrário, né? Futebol feminino mostrando organização, mostrando um bom futebol na Copa do Mundo, puxa também o futebol masculino e o futebol brasileiro como um todo possa crescer e voltar a ser protagonista no futebol mundial. E Elton, você falando isso me lembrou essa sinergia, as preliminares. Como é que foi, então, nessa formação de público, de audiência, como é que foi jogar na Arena Fonte Nova, preliminar de uma partida como um clássico e ainda vencer de goleada uma partida contra... É um amistoso, foi contra o Amazonas, mas faz parte porque não deixa de ser uma vitrine, né? E jogar na Arena Fonte Nova fez toda a diferença. Foi maravilhoso. Foi um momento especial, não só para mim, mas para toda a equipe, tanto para quem ficou de fora, mas para quem estava ali dentro. Não tivemos toda a torcida, né? A gente até esperaria que tivesse mais, mas o pouco que teve presente lá fez toda a diferença. É maravilhoso, né? Ouvir gritar, ouvir torcer, quando a gente caía, levanta, dando aquela força. Então, para a gente não tem nada que pague, foi maravilhoso. Foi um amistoso, mas serviu de experiências, né? Outros jogos irão vir, então a gente só tem que se espelhar. Comportamento em campo, a gente teve, acredito que o professor, né, ficou bem feliz, tanto com o nosso comportamento em campo, mas com o empenho da equipe como um todo. E o campeonato está chegando, a gente tem que botar para ferver, né? A gente vai falar mais dessa pré-temporada. Só para fechar o assunto de seleção brasileira, o técnico Tite, claro, considerou o resultado ruim, mas disse que está fazendo testes e o time está em construção. O resultado ruim, desempenho, primeiro tempo abaixo das nossas expectativas, o segundo tempo no normal, com alguns ajustes que nós fizemos em cima de um jogar com linha de 5, com 4 na frente, baixo, e nos dificultando as ações. No intervalo a gente teve a condição de reorganizar e foi um segundo tempo que ele já deu dentro de uma normalidade. O primeiro tempo foi abaixo e o resultado ruim. Alguns ajustes que em cima até de posicionamento do adversário vir com linha de 5, ela não está acostumada. A equipe já vinha jogando anterior, quando a gente jogou contra a linha de 5, e foi um desenvolvimento, a gente puxava os 2 atacantes, falando em termos táticos, bem abertos, 2 meias entre linhas, fazia as construções por vezes com um jogo interno melhor. Hoje ficou difícil para ter o jogo interno, mas ela serve sim como uma construção de atletas importantes, para ter um staff, né, uma experiência maior. E, pessoal, é o seguinte, só lembrando de convidar aqui vocês para participar do nosso programa pelo facebook.com/cartãoverdeba. Mande sua mensagem, deixe seu comentário. Tem um tempinho aí que a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu vou dar uma olhadinha, já me conectei aqui para ver o que vocês estão mandando, tá bom?
Então, espero a participação de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Cartão verde de volta, Vitória e ABC ficaram no empate por 0-0 no Frasqueirão em Natal. O Leão teve a oportunidade de sair na frente, mas Léo Ceará perdeu um pênalti. No final do jogo, teve lance polêmico, que seria um novo pênalti a favor do Vitória, mas o juiz não deu. O resultado deixou o Leão na 5ª colocação do Grupo A e a gente tem os melhores momentos para você. E análise de Elton Serra. Elton Serra, eu já te pergunto o seguinte, eu estava lendo ali a entrevista do Ed Carlos, a gente tem aí o pênalti, já começa assim, né? Pelo pênalti perdido. Aí foi no comecinho já, né? Pelo Léo Ceará. E aí eu te pergunto, Elton, estreia de Cláudio Tencati, a gente falou durante a semana sobre um treinador longevo, treinou muito tempo Londrina, esteve no Atlético Goianiense, não foi muito bem, chega no Vitória. Ed Carlos deu entrevista falando, já vimos uma evolução. Essa evolução existe ou foram ajustes que foram feitos para a próxima partida? A evolução eu acho que é o ponto zero agora, né? A evolução a gente vai saber no próximo jogo, né? E é um jogo difícil contra o Náutico no Barradão no próximo fim de semana. O que deu para perceber é que o Tencati, primeiro ele tornou o time mais seguro. Acho que é partir de uma segurança para evoluir. E qual é essa segurança? O Vitória ter mais a bola. O Vitória terminou pela primeira vez fora de casa com mais posse de bola que seu adversário na temporada. Só que essa posse de bola é muito mais no meio campo, né? Ele preencheu um pouco mais o meio, manteve o Leandro Vilela, mas colocou o Léo Gomes, então 2 jogadores ali para qualificar a saída de bola, o Iago como titular, o Eric sendo o cara mais agudo, né? E o Iago um ponta mais construtor, 2 jogadores encostando no ataque, né? O Eric e o próprio Andrigo com o Léo Ceará na frente, tendo mobilidade, mas ele preferiu dar mais segurança à equipe. E a gente percebe isso quando ele coloca o Fabrício na lateral esquerda, na sua posição, deixando o Jefferson na lateral direita. Ele teve desfalque do Matheus durante a semana, mas manteve um time mais seguro. A questão o Vitória é um time que não consegue agredir como se espera nesse início de temporada os adversários que tem enfrentado. O interessante é que o Vitória tem 19 gols em 17 partidas, tem uma média acima de 1 gol. Aí as pessoas vão dizer, mas tomou 20, né? A média de gols sofridos do Vitória não é diferente da dos últimos anos. É um time que ainda precisa corrigir sua defesa, só que o ataque tinha compensado, principalmente nesse início de temporada. Se é que podemos citar início de temporada, mas nessas competições regionais e no estadual. Só que o ataque do Vitória ainda é o grande problema. É um time que cria muito pouco. O Rui entrou no segundo tempo para dar mais criatividade, o Felipe Garcia, a tentativa do Tencati em deixar o Vitória mais criativo e incomodar um pouco mais. Mas é um time que ainda, talvez o grande problema hoje, a gente fala tanto que a defesa do Vitória tem sido problema nos últimos anos, hoje eu diria que o problema do Vitória é criar e entrar na área adversária. Entra muito pouco, infiltra muito pouco, é um time que chega muito pouco à área adversária e por isso o 0-0. Claro, perdeu um pênalti, poderia ter saído com um resultado diferente. Você citou um lance no segundo tempo que para mim também foi um pênalti não marcado a favor do Vitória, que poderia resultar, quem sabe, aí no 1-0, mas é um time que mostrou segurança. E como você se sente seguro? Você tendo a bola, não deixando o adversário jogar, não dando a bola para o adversário, mesmo jogando fora de casa. Foi o que o Vitória fez ontem. Eu acho que partindo dessa segurança, de ter a bola, de valorizar a bola, o Vitória vai conseguir evoluir. Eu acho que a evolução a gente só vai ver nesse jogo contra o Náutico, que venceu também na rodada. O Vitória precisa vencer, torcer por tropeços na última rodada para se classificar. Ajudaria até o Bahia se vencer o Náutico, mas fazendo a sua parte, torcendo por tropeços, o Vitória se classifica. Mas para isso, de novo, tem aquele desafio, né, Ana? Jogar em casa, num jogo decisivo, precisando vencer. A gente já viu essa história 1000 vezes no Barradão. O Vitória tem esse desafio no domingo, no sábado, perdão, para tentar chegar à próxima fase. Deixa eu colocar aqui no nosso papo, nosso telespectador, Júnior César, obrigada pela participação todos os domingos, ligado no Cartão Verde. Ele fala o seguinte: a Ana Vitória precisa urgente de um camisa 9, porque Léo Ceará
não tem mais ânimo para jogar no Vitória. E Neto Baiano será um bom reserva, mas como titular, não. É, o que a gente acabou de dizer com relação ao ataque do Vitória, né? É um time que precisa realmente ter alguém que possa incomodar as defesas adversárias, principalmente na Série B, que é um campeonato mais difícil, né? Um campeonato mais duro, mais pegado. O Neto Baiano, ele é um jogador que, por mais que tenha essa idade, beirando aos 38 anos, ele é um jogador que fisicamente não sente tanto, mas a gente está falando de uma competição de 38 rodadas. E aí você precisa ter alguém, claro, para poder compensar. Talvez aí, o Neto não vai jogar as 38 partidas, o Léo Ceará é uma boa opção. Acho que o Léo, ele chegou, acreditou-se muita esperança, a gente já citou isso aqui, né? Deram um peso muito grande nas costas do Léo Ceará. Ano passado, numa Série A, Vitória brigando para não cair, deram a responsabilidade dele ser a solução dos problemas do ataque do Vitória. E ele veio de uma Série C com confiança. Acho que é uma etapa que ele acabou queimando. E ele começa o ano de novo com essa esperança. Eu acho que precisa de alguém para poder... O Neto chegou nesse sentido, né? Até de seu equilíbrio, contraponto ali, um cara mais experiente. Mas acho que o Vitória precisa de uma opção no ataque aí para melhorar essa produtividade. Deixa eu ver a leitura que o Paulinho faz do Vitória, porque vocês enfrentaram o Vitória no Campeonato Baiano. O que foi passado para vocês quando vocês tiveram Vitória como adversário? Quais foram os pontos fortes que vocês sabiam que vocês iam encontrar nesse Vitória que vive essa crise institucional, que na Copa do Nordeste ainda não venceu e que no Campeonato Baiano não se classificou? E quais eram os pontos fracos que ali, comissão técnica, jogadores, que existiu essa conversa para o enfrentamento aí quando eles foram adversários? Na verdade, a gente sabe do momento que o Vitória está passando, né? É muito difícil, né, jogar no Barradão, mas o momento que o Vitória está passando não é bom para eles, não está bom, né? E quando eu enfrentei não estava bom também. A gente sabia que com 15 minutos, se o Vitória não fizesse o gol contra a Jacuipense, a torcida ia vaiar, né? Fizemos o gol, se eu não me engano, aos 6 minutos, né? E logo depois o juiz deu um pênalti para o Vitória praticamente que não foi, né? Fizemos o segundo gol e foi anulado, mas enfim, acontece. Quanto ao Neto Baiano e ao Léo Ceará, na verdade são duas referências, né? Porém diferentes, né? Apesar de Neto Baiano ter 38 anos, eu como lateral, eu acho uma perfeita assim, referência, né? Porque é um jogador aguerrido, né? Brigador, e eu creio que no campeonato com 30 e poucas partidas, lá na frente ele vai resolver a situação do Vitória. Ele vai resolver. Porque, assim, como você falando da decisão também agora no Barradão, é muito difícil, cara, para os jogadores, né? Porque vai ter a pressão dentro de campo, no Barradão não está indo bem, a fase não está indo bem. Então, eu creio que o que a gente espera é que o Vitória seja vencedor. Isso é bom também para o futebol baiano, né? Sim. Então, Bahia e Vitória, eu creio que... espero que eles vão bem no Campeonato Brasileiro. Paulinho, a gente não pode deixar de falar aqui que faltou muito pouco, né, para Jacuipense classificar. Foram 2, 3 pontos para o quarto colocado? Na verdade, foram 3 pontos. 3 pontos. No último jogo, estava 2-0 para o Atlético de Alagoinhas. Conseguimos fazer 3 gols praticamente em 10 minutos, né? Fizemos o terceiro gol limpo, né? Foi anulado pelo árbitro. Até hoje a gente não sabe o porquê ele anulou o gol, né? E muitos outros jogos, no caso, que perdemos também, né? Que na verdade não foi nossa culpa, acontece. Mas eu creio que, assim, sem modéstia nenhuma, acho que o Jacuipense foi uma das melhores equipes do campeonato. Pra gente estar aí jogando. E contou com a experiência de Marcelo Nicásio, Danilo Rios, o Wellington. O treinador também, que é um ótimo treinador, né? O Jonilson, né? Na verdade, a gente costuma dizer que não é um time, né? Nós somos uma família, né? Eu creio que para a Série D pode vir mais 2 ou 3 jogadores aí para somar. E quem sabe aí a gente pode se classificar para a Série C. É um time que cresceu durante a competição e acho que o divisor de águas foi aquele jogo contra o Vitória, né? Infelizmente, assim, um campeonato muito curto, cara. É que nem ano passado, né? Nós arrancamos praticamente do meio para o final. São 9 jogos do campeonato, entendeu? E se você perguntar ao Bahia e o Vitória aí, a equipe mais difícil que eles enfrentaram foi o Jacuipense, porque nós jogamos de lá de trás. Nós gostamos de impor o nosso ritmo de jogo, sabe? É uma equipe que não dá chutão, uma equipe que tem jogadores capacitados.
uma equipe que tem jogadores que têm condições totalmente de estar em Bahia, Vitória, e em outros times grandes também. Paulinho, o Campeonato Paulista tem um troféu do interior. Nesse formato da competição do Campeonato Baiano, você acha que caberia, por exemplo, com semifinais, com a decisão, talvez uma competição para quem ficou de fora do G4, algo que esses times possam dar continuidade? Não sei, estou aqui divagando aqui. Seria muito bom, na verdade seria perfeito, né? Praticamente para aqueles jogadores que acabam o Campeonato Baiano, né, ficam desempregados. Então é uma boa forma também de um pai de família estar empregado, estar fazendo o que gosta, entendeu? E valorizando os jogadores, principalmente daqui da Bahia, da região. Na verdade temos que pensar, né, direitinho, acho que os competentes têm que olhar, né, melhor para a gente, né, para os jogadores que, ou seja, para as equipes que não têm um calendário cheio, né? Estava falando com ele aqui agora, porque o Jacuipense agora vai disputar a Série D. Mas caso a gente não se classifique, muitos jogadores ficam desempregados. E aqueles que não guardaram uma certa quantia, entendeu? Infelizmente vão trabalhar de outras coisas, mas seria uma ótima opção também. Aí, olha só, para a gente continuar aí falando de Copa do Nordeste, vamos ver os outros jogos de ontem, da penúltima rodada classificatória da Copa do Nordeste. O Ceará, que venceu de virada o Santa Cruz por 2-1. Bruno abriu o placar, Thiago, Carleto e Ricardo Bueno marcaram para o Vozão. Thiago Carleto sempre fazendo esses gols de fora da área de falta. Né? Agora a gente vai para o jogo do Motoclube e Fortaleza. Aí, Motoclube e Fortaleza empataram por 1-1. Marcinho abriu o placar para o Fortaleza e Júnior Arcanjo deixou tudo igual, de pênalti. Engraçado, Fortaleza seria sexto no grupo B, que é o do Bahia, e já está classificado. Nesse momento é o único classificado para as quartas de final. Agora vamos para a Confiança, que perdeu em casa para o CRB por 2-0. A gente tem esse jogo? Tem esses gols? Olha aí. Confiança e CRB, 2-0. Maílson, que fez aí o primeiro gol, abriu o placar. E Vitor Rangel, que marcaram para o time alagoano. Aí o gol do... Aí já é Náutico, já é o jogo do Náutico, que derrotou o Altos de Piauí por 2-0 com gols de Maílson e o Wallace, pernambucano. Tá aí, a gente deu uma passeada aí pela Copa do Nordeste. Elton, me fala a sua expectativa aí. Tem favoritismo? Você já dá para apostar em times aí que vão chegar nas fases aí decisivas e na final? Eu acho que os clubes da Série A sempre saem na frente, né? O CSA talvez esteja um pouco abaixo. Pode aproveitar e acompanhar o raciocínio de Elton. Inclusive, a gente já tem a atualização dos jogos, né? Porque o CSA está vencendo o Sergipe por 1-0 e está tirando de novo o Bahia do G4. O Bahia estava vencendo e estava no G4. Terminou o seu jogo no G4, só que com esse 1-0 até agora do CSA, a gente viu o Bahia fora da zona de classificação. Mas os times que estão disputando a Série A, Bahia, Ceará, Fortaleza e CSA, são os times que a gente pode considerar aí que saem na frente até pelo investimento que estão fazendo para disputar uma primeira divisão, né? Mas é mata-mata, e mata-mata tudo pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, do Bahia não se classificar, né? É impressionante que o Bahia pode vencer o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, com esses resultados de momento, e não se classificar. O Bahia entra no próximo fim de semana do mesmo jeito que entrou na última rodada do estadual. Precisando vencer, naquele caso vencer o Jequié, e torcer por tropeço de um dos 4 que estavam na parte de cima. Vai acontecer do mesmo jeito, com exceção do Botafogo da Paraíba, se terminar aí com a pontuação que está fazendo agora de 17 pontos, não vai ser alcançado pelo Bahia, mas o Bahia vai ter que vencer o Sampaio Corrêa, aquele mesmo que venceu o Bahia ano passado na final da Copa do Nordeste, e torcer aí, a gente está vendo, e torcer por tropeços de quem está acima dele. Nesse momento o CSA está indo a 13 pontos e tirando o Bahia do 4º lugar. Aí o Bahia vai ter que vencer seu jogo e torcer por tropeço ou do próprio CSA ou do Náutico, e aí é aquela história, o Náutico enfrenta o Vitória no Barradão, ou do próprio Ceará, que joga na última rodada contra esse mesmo Salgueiro que o Bahia venceu hoje na Fonte Nova. Acho que os 4 clubes da Série A saem um pouco na frente, mas olho nesse Botafogo da Paraíba, né? Sempre aparece uma surpresa, o Sampaio ano passado foi a surpresa. Acho que o Botafogo, ele
está fazendo uma campanha muito boa, não à toa tem a melhor campanha até agora entre os 16 que estão disputando essa primeira fase. Olha só, é o seguinte agora, mudando de assunto, mulheres no comando, mulheres no poder. No Nordeste de Amaralina, um projeto social comandado por uma campeã de boxe ensina os fundamentos do esporte. A gente vai ver como ela tem transformado vidas. Nordeste de Amaralina. Em cima de um pequeno cômodo da casa de Aline Silva, ex-campeã baiana e brasileira de boxe, que as mulheres da comunidade são recepcionadas para aprender a lutar. Boa noite, meninas! Boa. Vamos treinar? Vamos lá, com vontade hoje, hein? Nas paredes, registros de grandes campeões, como o lutador Popó. Referências da boxeadora que oferece toda a sua experiência de forma voluntária para quem não pode pagar. A minha motivação foi ver elas querendo fazer uma prática de esporte e não ter um recurso para estar pagando uma academia de alto nível, né? Renata segue os passos da professora e já compete profissionalmente. Ela está cheia de planos para o futuro. Eu jogava futebol. Gostava muito, mas eu vi que não dava para mim. Sempre gostei do boxe, através de assistir luta com meu pai. E eu sempre achei legal. Falei, então vou fazer um treino para ver se eu vou gostar, para melhorar meu físico. Vim, acabei gostando. Aí eu falei à professora que eu queria competir. Até hoje estou aqui. Fui campeã baiana, campeã dos Jogos Abertos do Interior, campeã feirense, bicampeã de Dias d'Ávila. E o resultado tá vindo aí e vamos treinar mais ainda para vir outros resultados melhores ainda. Já para Cristina, o boxe representa a possibilidade de fugir do sedentarismo. Eu preciso me exercitar e eu me realizei nesse esporte, gosto muito. Além disso, também a gente tira o estresse todo do dia a dia aqui. Então, é muito bom por conta disso. Entre as mulheres está a Denilton. A escolha pelo esporte representa a possibilidade de lutar contra o preconceito. O motivo é mesmo questão de autodefesa. E me senti bem, na verdade. Porque, assim, enquanto gay, enquanto militante do movimento LGBT, acredito que a gente não precisa mais só brigar por direitos nas ruas, gritando. Mas também a questão de autodefesa, que já ultrapassou os limites da questão da segurança dos LGBTs. Hoje morre gay, trans. Então, assim, a gente precisa se autoprevenir para não ter uma questão de uma violência na rua. Os alunos seguem na luta para atingir os objetivos. Mas será que cada esforço e desafio recompensa? A recompensa não tem dinheiro que pague, né? Mas uma paz de espírito, porque isso aqui para mim também é uma terapia, estar junto delas, né? Elas estão conversando, porque aqui o boxe não é só treinar o boxe, tem dinâmica de grupo, a gente dá risada, a gente brinca também, a gente entra de um jeito e sai de outro. Que exemplo, né? Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua nosso papo aqui com o Paulinho, com a Ed, falando de futebol feminino, falando também de Campeonato Baiano e muito mais. Então, rápida parada, a gente volta já. Cartão Verde de volta. Deixa eu bater um papo com nossos convidados. Deixa eu conversar com a Ed um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta que não deixa de ser uma provocação. Porque no cenário nacional existem poucas técnicas, no cenário mundial também. Então, assim, por exemplo, o Bahia Lusaka hoje tem um técnico, mas o Lusaka já teve uma técnica que também está agora no momento com vocês, junto como auxiliar. A gente tem aí na seleção brasileira feminina o Vadão, era a Emily, que está no Santos. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? O porquê as mulheres não estão em determinados espaços de poder no futebol? É uma pergunta bem complicada, né? Assim, nós podemos ver hoje muito pouca, né, mulher trabalhando, infelizmente.
Apesar hoje temos a Solange, né, presente com a gente. Ela, ano passado ela foi a técnica, hoje ela é nossa auxiliar. E chegou à final. E chegou à final, Vitória, mostrou que, né, que Vitória ela... com o Lucas Grilo, o Lusaca junto com a Solange. Infelizmente, a gente não temos muita mulher, né, no poder, mas são capazes. A Solange é um exemplo para mim, como pessoa, como profissional também. Sempre que eu quero tomar alguma decisão referente ao futebol, eu sempre vou atrás dela, pedir um conselho e tudo mais. Nós temos hoje um treinador, Maurício Meirelles, que hoje ele faz um trabalho muito bom, com a ajuda da Solange também. E é bom ver os dois trabalhando juntos, sabe? Às vezes cabeças diferentes, mas que muitas coisas se completam. E hoje a gente está tendo um trabalho bem legal e espero que dê certo, né? Eu tenho certeza que vai dar. É uma pergunta um pouco difícil, né? Por que exatamente? Só para deixar claro, pessoal, a questão aqui não é o porquê eles. Não é essa a pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço é por que não elas? Por que não elas? Então, é esse raciocínio que eu tento trazer aqui para o Cartão Verde. Não o porquê eles, porque a gente sabe que eles têm méritos. Mas o porquê não elas? Até nós mesmas, quando, a mulher, quando encerra uma carreira, por que não investe nesse lado como técnica, né? Muitas das vezes até deixa de lado ou esquece de jogar. Então, acho que isso parte de nós mesmos também, né? Ter esse incentivo e esse querer de falar, tem poucas mulheres, então eu vou trabalhar para que eu seja uma das poucas, né? Acho que tem que vir da gente também. Mas aí tem um detalhe também, né? A Emily, ela começou o trabalho, não passou nem 6 meses na seleção. Isso. E por alguns resultados, uma sequência de resultados ruins, acabou sendo desligada da CBF e assumiu o Vadão, que não melhorou absolutamente nada o rendimento da seleção. Inclusive, desempenho é o mesmo, né? Se você olhar, os números são bem parecidos. Porque o Vadão não caiu depois desse torneio que aconteceu nos Estados Unidos? É o que eu acabei de perguntar. Então, acho que é uma questão também de quem está comandando. Claro que tem a questão da qualificação, de a gente observar eu acho que quem é mais competente tem que ocupar o espaço, mas nesse caso específico, se a gente olhar para a grande referência do futebol feminino hoje, que é a nossa seleção, a gente teve 2 pesos e 2 medidas, na minha opinião. Acho que a Emily não teve tempo de maturar um novo trabalho, porque era um trabalho novo, e aí trouxeram um cara que tinha saído justamente porque o trabalho não estava bom, voltou, e o desempenho não melhorou. Muito pelo contrário. Inclusive, jogadoras pedindo para até dispensa da seleção, né? Aconteceu logo depois da saída da Emily. Então, tem uma questão que é acima de quem está ali no campo. E eu acho que é isso que tem que ser quebrado, porque senão a gente vai continuar tendo essa discussão e infelizmente ela não vai avançar. Falando em seleção, olha só, amistosos da seleção feminina na Espanha, contra a Espanha no dia 5 de abril e contra a Escócia no dia 8. E outra coisa, pessoal, vamos começar a criar esse hábito de acompanhar a seleção feminina, dar essa moral, porque a gente está tão acostumado a acompanhar a seleção masculina, a gente precisa criar esse hábito de acompanhar, de torcer, de ver, de conhecer, para mudar esse panorama, essa realidade que existe no futebol brasileiro. Olha só, na próxima sexta-feira, Salvador completa 470 anos. Em 2005, os jogadores do Bahia contaram como era viver em uma das cidades mais bonitas do Brasil. A gente vai relembrar essa história no Memória Cartão Verde de hoje. Salvador, 456 anos. A beleza da cidade resistiu ao crescimento, às desigualdades e à violência. A gente que vive nela também. Um povo alegre, receptivo, que recebe os visitantes como amigos. Um povo que ao longo do tempo foi sendo constituído por imigrantes e brasileiros de todos os cantos. Neste caldeirão cultural que é Salvador, o futebol também se rendeu a essa mistura. No time do Bahia, por exemplo, dos 32 jogadores do elenco profissional, apenas 5 pertencem à terra do azeite e do dendê. Outros 27 jogadores fazem do Bahia um resumo do Brasil.
Entre os destaques do time, Viola, que chegou de São Paulo. Do Maranhão veio Gil, Reginaldo, Emerson e Fernando Miguel do Paraná. O Rio de Janeiro tem a cara de Leonardo e Hernani. O Espírito Santo também tem seus representantes, Cícero e William. Elias é de Minas Gerais, Neto Potiguar de Natal. O interior da Bahia exportou Índio e Jair para a capital. Badé nasceu em Alagoas. Da vizinha Sergipe vieram Marcos Vinícius e o goleiro Márcio, que há 10 anos mora em Salvador e já se sente um legítimo baiano. A família de meu pai é toda daqui, né, da Ribeira. E eu tenho essa origem também baiana. Então é uma cidade que eu gostei muito de Salvador e me acolheu bem. E aqui me sinto muito feliz e espero continuar um bom tempo assim. Nessa diversidade cultural que é o Fazendão, ninguém mais do que Emerson tem a cara do Bahia. Seduzido pelo futebol aos 9 anos de idade, ele se revelou profissionalmente em 1991 pelo Grêmio. Há 5 anos no Bahia, foram 248 jogos, 3 títulos. O gaúcho de berço se transformou num baiano de coração e adoção. Já tinha vindo de férias e sempre gostei muito daqui, então para mim foi além de ser uma oportunidade de trabalho, foi um prazer ter vindo para cá jogar. No cardápio tricolor, alguns jogadores se adaptaram rapidamente aos sabores da terra. Outros tiveram um trabalho indigesto fora dos campos. Muita gente acha que bastante quente, né, para treinar, e também a culinária, né, comida baiana, tem alguns que não comem, esperam bastante tempo para começar a experimentar, porque acham muito forte também. Até hoje eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu como, devido ao tempero aqui de vocês. Tipo qual comida? O tempero eu acho que é óleo de dendê, que vai no meio das comidas, então tem que tomar um pouco de cuidado, que me faz um pouco mal mesmo. Neste Bahia de muitos temperos, sotaques e gols, cada jogador tem uma maneira diferente de olhar Salvador. Uma das coisas boas, né, daqui da Bahia é a sua história. Naturalmente, somos privilegiados de morar numa cidade tão boa e tão rica culturalmente como Salvador. Eu gosto muito de ir no Maitá, ali na Boa Viagem ali, naquela cidade Ribeira ali, é muito bom. Nestes 5 séculos de existência, Salvador teve em campo um pedacinho de sua história escrita pelos artistas da bola. No aniversário de 456 anos, a história reserva aos tricolores um difícil papel: fazer o Bahia superar o trauma da segunda divisão, para que a cidade tenha motivos para se orgulhar destes ilustres visitantes e, é claro, dos filhos da terra. Dizer a todos de Salvador, né, para festejar bem, para poder comemorar bastante, que é uma cidade que está evoluindo a cada dia. E que a cidadania fique em primeiro lugar, que a cidade venha crescer cada vez mais. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Salvador! Orgulho dessa cidade que vocês não têm nem ideia. Paulinho, você nas entrevistas já falou bastante da saudade que você tinha da sua terra, né? E ali assistindo a reportagem, revendo amigos. Bom demais. Inclusive quero mandar um abraço para Emerson, meu amigo, irmão, né? A gente brinca muito, inclusive acabei de mandar uma mensagem para ele, chama ele de traíra, né? Mas na verdade é totalmente o contrário. Um abraço, meu parceiro. E assim, a saudade é muito grande, cara, muito grande, né? Depois daí eu fui pra fora, morei praticamente 11 anos fora, né? E voltei ano passado. E, na verdade, assim, foi muito difícil arranjar time aqui, né? E o Jacuipense, né, abriu as portas aí pra mim. Sou muito grato ao Jacuipense. Vamos pro Bahia, que já tá no finalzinho do cartão verde. Coloca aí pra gente gols, melhores momentos de Bahia 3, Salgueiro 0. Olha aí, deixa eu só atualizar, quem está vencendo, só para eu atualizar aqui, o Bahia está indo para quinto, o CSA está vencendo por 2-0, o Bahia está indo para quinta colocação, Elton Serra, vamos lá, que a gente está com um pouquinho de tempo. O Bahia fez um gol logo no início com o Arthur, e é o que faltava para o Bahia nos jogos em casa, né? Conseguir fazer um gol nas primeiras oportunidades, que é um time que martela muito e acaba desperdiçando muitas oportunidades e fica mais nervoso.
O Arthur depois fez Destaque da partida foi Arthur? Foi o Arthur com um gol e uma assistência, né? Essa assistência que a gente viu, um cruzamento, uma cobrança de escanteio para o gol do Fernandão, que fez os 2-0. O Fernandão começou como titular hoje e o Gilberto no banco de reservas. O Gilberto entrou no segundo tempo e acabou fazendo o terceiro gol, né? Então, um jogo onde o Bahia foi melhor que o seu adversário e conseguiu traduzir essa superioridade em 3 gols, né? Um time que criou muitas chances e mereceu o resultado. Diferentemente do jogo contra o Sergipe, que foi melhor do que o Sergipe, mas o Sergipe no segundo tempo acabou fazendo o gol que determinou aí o resultado de 1-0, que deixa o Bahia, inclusive, fora da zona de classificação, né? Porque o Bahia poderia já estar comemorando a classificação para a próxima fase se fizesse seu papel como mandante, né? Empatou com Vitória no Clássico, perdeu para o Sergipe na semana passada, na semana retrasada, agora já estamos no domingo, né? E o time foi melhor, conseguiu no segundo tempo ser superior também. A entrada do Gilberto no lugar do Fernandão deu mais fôlego. Eu acho que é isso que o Anderson vai fazer daqui para frente, fazer esse revezamento entre os dois centroavantes. Aconteceu um fato chato durante o jogo. Porque eu ia te falar sobre isso, que é o que Anderson falou. Obrigada, Anderson, pela mensagem. De Moisés. Né? Aí a gente está vendo o gol do Gilberto. O Moisés, ele não lançou o Fernandão. O Fernandão meio que reclamou ali do lance e a torcida começou a vaiar o Moisés. Acho que o Moisés, numa atitude intempestiva, acabou revidando os apupos dos torcedores, e aí toda vez que o Moisés pegava na bola, era vaiado. Eu acho que é um comportamento, na minha opinião, desnecessário, porque o torcedor tem todo o direito de se expressar, de vaiar, de aplaudir, porque ele é torcedor, mas o Bahia vencendo uma partida importante, isso desequilibra os outros 10. Eu acho que tem um momento certo também de fazer esse protesto. E toda vez que o Moisés pegou na bola, até o fim do jogo, parte da torcida, e a gente tem que destacar, parte da torcida vaiou, mas grande parte também, quando ele tocava na bola, gritava o nome dele e aplaudia. Ficou meio que uma guerra ali, e o Moisés sendo esse personagem central. Acho que foi o fato aí inusitado, um pouco diferente desse jogo de hoje. Minutos finais do Cartão Verde, só para a gente fechar nosso papo aqui, com o Ed falando um pouquinho sobre a pré-temporada, como é que tem sido a preparação para estrear no Brasileiro, como é que as meninas estão, ansiosas, tranquilas. Muitas já tem uma certa rodagem no futebol feminino, que eram do São Francisco, fazem parte do Lusaka. Fala um pouquinho desse momento aí, pré-estreia. Sim, estamos muito ansiosas, né, com a estreia, para ver como o time realmente vai se sair nesse primeiro jogo, que será agora dia 30. Mas nós temos uma equipe muito boa, bem qualificada, tanto individualmente quanto o grupo como um todo. Estamos trabalhando bastante mesmo. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. No fim das contas, a gente vai ver que todo o trabalho do professor, de todos que sempre esteve com a gente no dia a dia, eu sei que vai dar tudo certo. Ed, eu quero agradecer pela participação aqui no Cartão Verde, desejar sorte e sucesso, porque sorte nunca é demais, né? E sucesso sempre. Obrigada, viu? Eu agradeço a você, a todos aqui presentes, né, pelo convite. É um prazer enorme poder fazer parte desse bate-papo. E eu quero mandar um abraço também para todas as meninas do Bahia que estão nos assistindo lá, dizer que eu por elas e elas por mim também. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mandar um abraço para todos que nos assistem, para minha cidade, né, Capim Grosso, para minha família. E agradeço a todos. Eu tenho certeza que muitos triunfos a gente vai Capim Grosso é perto da cidade de minha avó, Itiúba. Isso, fica um pouco vendo? Paulinho, muito obrigada pela participação aqui hoje. A gente fica na torcida aí. Você falou de um elenco forte que foi montado para esse Campeonato Baiano. A gente sabe, o pessoal jacuipense tem as categorias de base bem trabalhado, em que revelam bastante talento em parceria com o Atlético Paranaense, não é isso? Então, assim, a expectativa de formação de novos talentos, novos jogadores aí para fortalecer o time de vocês. Verdade. Na verdade, isso também foi sempre... Eu tive um sonho, né? Desde quando eu estava lá fora, de fazer uma escolinha de futebol, né? Desde quando vim para o Jacuipense hoje em dia é a terceira força, né? Da Bahia, né? Que mais revela jogadores, né? Tem jogadores no Atlético Paranaense, no Palmeiras, muitos no Bahia, no Vitória. E em parceria com o Jacuipense, né? Eles me deram essa oportunidade, né? De fazer uma academia de futebol, né? Inclusive no Instagram, quem quiser acompanhar, é @Academia Leão Grená, né?
Que está na sua camisa aqui. Isso. Nós estamos com 2 núcleos, né? Que é em Buraquinho e na ABB. E o nosso objetivo é formar jogadores, né? Formar cidadãos também, entendeu? E eu creio que daqui para frente é só sucesso. Isso aí. Então eu desejo sucesso para você. Muito obrigado. E Deus sorte abençoe vocês. também. Obrigado. Elton, a gente tem 30 segundos para encerrar. Boa noite para você. Eu já ia dizer só boa noite, mas você falou 30 segundos, então vamos acompanhar aí essa semifinal do Campeonato Estadual na quarta-feira. Bahia e Atlético e Bahia, né, na quarta. E no domingo já teremos os finalistas, já que no domingo acontece o jogo da volta, Bahia de Feira, Vitória da Conquista. Já falaremos aqui dos finalistas do Campeonato Baiano e também dos times que vão para as quartas de final da Copa do Nordeste. E a gente se vê durante a semana no TV Esporte ao vivo, meio-dia. Então, bom finzinho de domingo e até amanhã, meio-dia, ao vivo. Até lá.